Muitos pacientes me procuram no consultório perguntando como eu deixo o meu cérebro mais saudável, evitando doenças no futuro, principalmente as doenças degenerativas, tal como doença de Alzheimer e doença de Parkinson. E esse foi um tema muito batido no Congresso Americano de Neurologia desse ano, que aconteceu no primeiro trimestre, tá? Então vamos falar as 6 dicas que eles comentaram bastante. Já dando um spoiler, infelizmente não tem nenhuma medicação que deixe o cérebro mais saudável, que previna essas doenças ainda, tá? Então, uso de vitaminas, ômega 3, outros polivitamínicos, infelizmente ainda não tem nenhum benefício que mostre que vai deixar o cérebro mais saudável, ok? Mas eles deram 6 dicas que foi bastante debatidas ali que eu vou passar para vocês. Então, a primeira que eles comentaram bastante sobre a nutrição. Uma alimentação saudável então, ajuda a melhorar a qualidade neuronal, a prevenir doenças. Hoje nós temos muito um negócio chamado eixo intestino-cérebro. Então, nosso intestino, com bactérias adequadas, absorve melhor os nutrientes. Nutrientes adequados vão construir melhor as células, tá? Eu falo muito para os pacientes, imagine, você vai construir uma casa. Se você começar a comprar um tijolo de má qualidade, uma argamassa de má qualidade, a casa vai sair ruim. Vai vir um ventinho, vai cair a casa, vai ter rachadura e assim vai. É a mesma coisa nas nossas células, tá? E entre eles o neurônio. Então o neurônio precisa de boa qualidade de nutrientes. Então quais são nutrientes de boa qualidade? Se a gente pensar naquela pirâmide, né? A base seria o quê? Grãos, frutas, verduras, tá? Que são nutrientes de alta qualidade. E por último, mais seria a carne, as proteínas, tá? Então, melhor qualidade embaixo, com nutrientes, evitar produtos processados, ultraprocessados, tá? Que isso modifica a microbiota, né? As bactérias do intestino, piorando a absorção de nutrientes, tá? Aumenta risco de outras doenças, doenças autoimunes, por exemplo, essas bactérias não adequadas. Então, evitar esses alimentos, principalmente processados, ultraprocessados. Um exemplo de ultraprocessada é bolacha. Aquela bolacha com recheio, isso é um alimento ultraprocessado. Então, evitar. E, de novo, se alimentar com mais fibras, grãos, verduras, frutas, isso ajuda muito para uma dieta saudável, para uma construção melhor de células, entre elas os neurônios, sem necessidade de você fazer uma suplementação vitamínica, porque você já está se alimentando de maneira adequada, ok? Segundo ponto que eles falaram bastante, envolvimento social. Então as pessoas precisam se comunicar, conversar. A partir do momento que eu estou conversando com outra pessoa, eu estou me desafiando. Os neurônios, um ponto, dando um parênteses. A gente começa a desenvolver neurônio até os 28 anos. Depois dos 28 anos, não criamos mais neurônios, ok? Esses neurônios, pelo contrário, vai diminuindo a quantidade, ficando melhor qualidade, neurônios de qualidade. O que vai acontecendo? A comunicação deles, os brotos, né, a comunicação entre os neurônios, que vão melhorando, ficando mais forte, vão aumentando. E uma das coisas que faz isso é a comunicação, a sociabilização. Então, conversar com pessoas, bater papo, sair, ter amigos. Então, aquele negócio, eu vou sair com meus amigos para bater um papo, jogar um futebol, mesmo que seja para um churrasco, cantar, tocar música, isso é fenomenal, tá? Isso é de suma importância. Infelizmente, depois da pandemia, que teve um isolamento social importante, as pessoas ficaram mais restritas, principalmente os idosos. E depois da pandemia nós vimos o que aconteceu. O prejuízo intelectual, tá? O prejuízo mental, as pessoas ficaram mais deprimidas, mais ansiosas, desenvolveram fobias. E aqueles senhores, aqueles idosos que estavam indo bem até antes da pandemia, depois da pandemia foi ladeira abaixo, piorou muito a cognição. Então, a sociabilização, a conversar com pessoas, bater papo, ter amigos, sair, viajar, é de suma importância. O que eu brinco muito aqui com meus pacientes, que quando chegam que querem tomar algum remédio para a cabeça, eu falo, melhor do que tomar remédio, por exemplo, viajar. Tá? Sair, passear, conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, e isso é de suma importância. Isso deixa o cérebro mais saudável, ok?
Terceiro ponto debatido foi gestão do estresse. Não sei se vocês sabem, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo, mais do que os Estados Unidos. É o segundo em depressão, perdendo para os Estados Unidos. Mas nós somos o país mais ansioso do mundo, tá? Devido a várias situações. Devido, por exemplo, à política, à gestão, parte financeira, a gente não consegue se planejar a longo prazo, porque o futuro no Brasil já é, o passado no Brasil já é incerto, imagina o futuro. Então, se a gente não consegue se planejar, isso é ruim, cria mais ansiedade. Então, um dos pontos que explica o Brasil ser o primeiro país mais ansioso do mundo. E a gestão do estresse ajuda também a manter um cérebro saudável. Tem trabalhos mostrando, claro, a gente tem um pouquinho de ansiedade, é bom, tá? Mas um pouco. Tem um limite dessa ansiedade, que aí a partir desse limite que começa a se tornar patologia, tá? Tem uma música do Zeca Pagodinho que ele fala, camarão que dorme a onda leva. É mais ou menos isso. Você ser um pouquinho ansioso, você vai conseguir lidar com as situações do mundo, ok? Mas um pouquinho, saiu daquele limite, é que pode dar problema, ok? Então, a Academia Americana de Neurologia, eles recomendam tentar melhorar esse estresse. Melhorar como? Meditação. Meditação é interessante, yoga, tá? Fazer terapia de mindfulness, né, que é a atenção plena, isso é muito bacana. Ah, mas eu não tenho condições de ter aula sobre isso. Tem vídeos educativos na internet. Hoje o YouTube, que nós estamos aqui, ele democratizou a informação, e isso é legal. Procure, tem vários vídeos. Por exemplo, da Monja Coen, ela fala bastante sobre meditação, e é bem legal. Fora outras pessoas também, é só procurar. Então, essa gestão do estresse deixa o cérebro mais saudável. E uma das principais causas de esquecimento, principalmente em adulto jovem, que chega no meu consultório, é o estresse. A pessoa está tão pilhada, tendo 1000 coisas para resolver ao mesmo tempo e não consegue focar. Então ela está aqui pensando no filho, na filha, na avó, no papagaio, no cachorro e não consegue focar no serviço. O celular não para de tocar, são 3, 4 celulares ao mesmo tempo, o computador vendo mensagem, então assim é muita coisa. E a gente não consegue focar em 10 coisas ao mesmo tempo, a gente consegue focar em uma. Por isso a terapia Mindfulness é bem interessante, ok? Então, gestão do estresse é de suma importância também, ok? O próximo, qualidade do sono. Alguns anos atrás foi publicado em grande revista que a gente tem um sistema gliolinfático no cérebro, tá? Como tem na periferia. Esse sistema linfático ele tira as impurezas dos tecidos, entre eles também do nosso cérebro, tá? E esse sistema gliolinfático ele funciona mais durante o sono. E para retirar todas essas impurezas do cérebro tem que ter pelo menos um sono de 7 a 8 horas, tá? Então, por exemplo, as proteínas relacionadas à doença de Parkinson, que é a proteína, perdão, é a sinucleína, e as proteínas relacionadas à doença de Alzheimer, proteína tau e beta-amiloide, quem ajuda a tirar essa sujeira, essas proteínas, é o sistema gliolinfático. Mas para que seja completa essa limpeza, tem que durar pelo menos 7 horas o sono. Então vamos lá, imaginemos uma pessoa que durma 4, 5 horas. Tá? Primeiro, ela vai começar a dever sono. No dia seguinte ela está cansada, não vai conseguir se concentrar. Tá? Segundo, vai acumular essas proteínas e a longo prazo aumenta o risco dessas doenças que eu citei. Alzheimer e doença de Parkinson, por exemplo. Tá? Algum dia a pessoa vai pagar. Trabalhadores noturnos que não conseguem ter um sono adequado durante o dia, e durante o dia é mais complicado dormir mesmo. Tem barulhos, as pessoas estão trabalhando, então ao redor da casa tem barulho, cachorro, crianças brincando, tá? Calor, ainda mais num país tropical. A minha cidade aqui, Bauru, é muito quente. Se você não tiver um ar-condicionado, por exemplo, durante o dia, às vezes é impossível dormir de tão quente que está. Então as pessoas não conseguem ter um sono adequado, então fica devendo. E sono que se a gente não dorme, que a gente fica devendo, depois não consegue pagar. Então, por exemplo, à noite eu dormi 4 horas, eu vou dormir mais 3 horas durante o dia. Sono perdido não é sono recuperado, infelizmente. O sistema gliolinfático ele precisa de pelo menos 7 horas contínuas para poder ter uma melhor qualidade de sono e poder tirar essas proteínas, esse lixo, dentro do cérebro. Então, a importância
do sono, ok? Outro ponto, atividade intelectual. Como eu disse no começo do vídeo, nós vamos perdendo neurônio. O neurônio não cria, tá? Mas o brotamento, a comunicação entre os neurônios, ela aumenta e fortalece. E quanto mais a gente estuda, mais há um fortalecimento desses neurônios. Por exemplo, uma segunda língua diminui a chance de 50% de ter doença de Alzheimer. Olha que interessante, tá? Tem um colega que fala algumas atitudes simples, tal como, por exemplo, eu sou destro, ao invés de escovar os dentes com a mão direita, escovar com a mão esquerda, isso desenvolve um brotamento neuronal. Também diminui chances de ter Alzheimer. Tá? Ler, praticar, conversar, ensinar outras pessoas, gravar vídeos, por exemplo, para divulgar informação, isso ajuda a prevenir doenças no futuro. Melhora o cérebro, deixa o cérebro mais saudável. Infelizmente, eu escuto muitos idosos falando: nossa, eu trabalhei a vida inteira, eu estudei a vida inteira, estou aposentado, não quero mais nada. Hoje eu quero ficar na frente da TV sem fazer nada. Isso é ruim, emburrece, e eu enfraqueço essa comunicação neuronal. Então, de suma importância, sempre aprender. Tá? Teve aqui um caso em Bauru, alguns anos atrás, de uma senhora, acho que de 80, 90 anos, eu não lembro exatamente a idade, mas ela estava se formando para ser advogada. Eu acho que era mais de 90 anos, ela estava se tornando advogada. Era o sonho da vida dela, e ela não teve oportunidade na infância, na adolescência, por N motivos, né? E agora ela estava conseguindo. Olha que bacana. Isso diminui a chance de ter Alzheimer. Por exemplo, o Oscar Niemeyer, ele morreu com 105 anos, e até os 105 anos ele estava produzindo, ele estava estudando, estava aprendendo coisas novas. Olha que bacana. Então, de novo, aprender, estudar, ler, se desafiar, isso é de suma importância, ok? Então, atividade cognitiva. A gente sabe que a atividade cognitiva é um dos fatores de proteção para a doença de Alzheimer. É muito mais prevalente Alzheimer numa pessoa analfabeta do que numa pessoa que tenha pelo menos 4 anos de estudo ou mais. Tá? Então, quanto maior a escolaridade, menor é o risco de ter doença de Alzheimer. Então, deixa o cérebro mais saudável. Então, estudar, aprender coisas novas, isso é de suma importância. Tá? E último, e não menos importante, perdão, é a atividade física. Eu já falei várias vezes aqui nos meus vídeos, tá? Atividade física fortalece o neurônio, fortalece essa conexão, diminui a chance de ter doenças neurodegenerativas, deixa o cérebro mais saudável. Quanto? Pelo menos 150 minutos por semana, numa atividade boa, tá? Que eu consiga subir os batimentos cardíacos. A atividade física, ela produz hormônios, produz algumas substâncias que ajudam a fortalecer essa conexão neuronal. Tem uma que chama fator de crescimento neuronal, que ajuda a melhorar esses brotamentos, deixa o neurônio mais forte. Então, a atividade física é de suma importância. Atividade física em qualquer faixa etária diminui a chance de ter doenças neurodegenerativas. E não só essa, doenças cardíacas, tá? Como infarto, doenças vasculares como AVC, e assim vai. Então, é de suma importância. Infelizmente, a academia não falou nada de remédio para fortalecer o neurônio, para melhorar o nosso cérebro, deixar ele mais saudável. E sim, atitudes do dia a dia que está nas mãos de todo mundo. É só a gente querer mudar, ok? Então fica essas 6 dicas, muito discutidas no Congresso Americano de Neurologia de 2024, que aconteceu no primeiro trimestre. Tomara que vocês tenham gostado e espero vocês semana que vem. Abraço!